Eu tô aqui com uma franja querendo crescer, o cabelo já cresceu um bocado, mas evidentemente que não é disso que eu vim falar aqui, então vamos ao que viemos. Eu tenho percebido, isso é uma indagação que eu tenho feito especialmente nesse ano, diante de mais de uma década aqui, trabalhando virtualmente, mais precisamente no Instagram, que a gente tem passado por uma crise muito grande de identidade. E eu trago isso para minha área e ela faz muito sentido. O que é uma crise de identidade? É quando os fatores externos nos assolam de tal maneira que a gente tem uma leve percepção de que está passando quase que por uma adolescência tardia, como se a gente, apesar de adulta, apesar de saber supostamente um pouco mais sobre si mesma e sobre suas qualidades, características, defeitos, pontos fortes ou fracos, como queira chamar, a gente é assolada por uma série de circunstâncias, valores e condições que nos levam a um empobrecimento da vida cotidiana mesmo, reembrulhando para presente, se reinventando, querendo sempre dar conta de tudo aquilo que nos dizem que é maravilhoso. Então é maravilhoso acordar às 4 horas da manhã e tá ótima, é maravilhoso fazer X, Y, XPTO de atividade física, comer o prato bem equilibrado, ter um relacionamento muito bem equilibrado, ter uma família muito bem equilibrada, ter um trabalho muito bem remunerado, ou ter uma ocupação muito bem remunerada, ou quando não muito bem remunerada, ter um alcance de pessoas muito bem expressivo, muito bem mensurável. Gente, só de falar isso tudo tem me deixado cansado, no sentido de ver as pessoas falarem exatamente as mesmas coisas, algumas vezes de modo diferente e outras vezes, na maioria delas, só copiando e colando mesmo. É impressionante como eu tenho visto influenciadores, pessoas públicas de todas as idades e de todas as bandas falando sobre todos os assuntos da mesma maneira. E eu fico aqui me perguntando o que não passa pela cabeça da mulher adulta, especialmente daquela mulher 40 a mais, próximo dos 40, que já fez muitas tentativas e que está buscando ainda de alguma maneira, em algumas circunstâncias, sob alguma premissa de bom senso e de identidade coerente com a sua emocionalidade, está passando por alguma crise pessoal, existencial. E eu lido com isso todos os dias da minha vida há alguns anos, no sentido de que eu só procuro a análise pessoa que tenha alguma crise ali latente. Eu costumo brincar que as pessoas não marcam uma consulta para dizer, olha, eu estou muito feliz, eu comprei todos os bens que eu quis na minha vida, tenho um relacionamento ótimo, uma família incrível. Não, muito pelo contrário. As pessoas procuram profissionais da área de saúde mental, comportamental e emocional, na maior parte do tempo, 99,99% das vezes, para tentar discernir um pouco o que elas pensam, daquilo que elas sentem, daquilo que dizem para que elas pensem e sim. É uma coisa assim grotesca o que a gente tem sofrido. É uma pausa que eu faço no sentido de pararmos todas para refletir o que queremos de nós, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, ele está aqui em algum lugar na minha mesa, eu acho que vale, apesar dele ter um subtítulo meio cagado, esse livro aqui chama O Poder da Reputação. E esse livro fala de conceitos, assim, muito interessantes, especialmente, mas não somente para pessoas que empreendem e tal, mas ele me trouxe, já o li algumas vezes, mas fazia algum tempo que não pegava nele. E essa palavra me veio muito forte, na verdade o conceito sobre reputação veio muito presente nesses dias, em que eu me deparei fazendo uma pesquisa mesmo, uma pesquisa de campo, uma pesquisa olhando o que estavam falando sobre a vida e o que estavam tentando imprimir nas pessoas como sendo uma vida ideal. Eu vi muita coisa sobre produtividade, sobre impacto, sobre isso, sobre aquilo, e eu fiquei muito assim pensativa e ao mesmo tempo me sentindo até um pouco constrangida e desconfortável. Porque
Eu já atendi pessoas, grandes influenciadoras de mundo fitness, da beleza, de saúde, nutrição, com milhares de seguidores, que falavam exatamente tudo isso. A gente vê as pessoas falando que estavam com a vida dilacerada, né? E atendo algumas ainda, mas agora passou pela minha cabeça duas figuras, assim, muito emblemáticas nas suas áreas, dentro dos seus nichos, pessoas grandes. E a gente nunca pode imaginar que uma pessoa está passando do outro lado da câmera. A gente só pode pensar, quando a gente está se sentindo mal, que aquela pessoa que está falando da vida perfeita, do corpo perfeito, da alimentação perfeita, do relacionamento perfeito, do empreendedorismo perfeito, de tudo perfeito, ela está tentando vender uma imagem, supostamente ela conquistou. Mas não é sempre que isso acontece. Na maior parte das vezes, a gente ainda se depara com um aspecto muito nocivo de nós, seres humanos, de nos compararmos às pessoas que se colocam acima de nós, numa perspectiva de nos venderem algo muito maravilhoso, para que nós consigamos ser como elas, ter como elas, consumir como elas. E aí que entra, eu acho que o grande barato, o grande ganho da psicanálise, e agora eu estou falando de uma maneira totalmente pessoal. A análise, quando entrou na minha vida, quando eu tinha 19 anos, ela entrou no momento de eu fazer uma escolha decisiva, pessoal, muito decisiva, que podia mudar a minha vida completamente. E é tão interessante porque quando a gente molda uma musculatura, essa reputação aqui do livro é uma reputação que a gente passa a ter numa musculatura emocional, comportamental, da gente para com a gente mesma. Então é muito interessante porque uma pessoa que se conhece e que se deseja conhecer, uma pessoa analisada, ela tem uma voz interna que entrega para ela, olha, isso não é bem assim, isso não é verdade. Você poderia ter feito melhor. Talvez seja a hora de você despressurizar. Talvez seja a hora de você recorrer. Talvez seja a hora de você delegar. Talvez seja a hora de você recuar, avançar. Então, a gente se preocupa muito, em resumo, com a reputação que a gente quer que os outros tenham de nós, com a imagem que a gente pretende imprimir para outras pessoas, mas muito pouco com a nossa autoimagem. E é aí que me parece que a gente se perde, além da gente, a grande oportunidade de nos reconhecermos em algum momento de dificuldade, nos acolhermos no lugar de dificuldade, pedirmos ajuda sempre que possível, mas não no sentido de nos sentirmos piores do que outras pessoas que nos vendem facilidades, que nos vendem uma vida perfeita. Porque a vida perfeita, ela é cheia de imperfeições. Isso é o mais alto nível de perfeição. É a instabilidade, é a sensação de medo, é às vezes a sensação de muita alegria, de felicidade, de contentamento, de dúvida, de ócio, de tédio, de empolgação, de turbilhão emocional, de estabilidade, de aquietamento, de inquietação. Então a gente precisa ter uma reputação diante do espelho e não deixar que essas supostas perfeições nos acanhem de sermos exclusivamente humanas. Mulheres que são 35 mais, 40 mais, já entenderam que a vida é como ondas do mar, ela é cheia de nuances e de ondulações que qualquer coisa diferentemente disso é um grande engano, uma grande falta de coerência emocional, de autoconhecimento. É uma tentativa imatura, infantil, imbecil, deselegante de perfeição que a gente nunca vai encontrar. Se fez algum sentido para você, por favor, se inscreva, comente, dê seu like. Essas são as regras do jogo e eu espero me sentir motivado a voltar mais vezes. Obrigada e até a próxima.